não só pela roupa dele, mas por algumas atitudes dele mesmo, né? Quer dizer, ele não foi investido de um poder extraordinário, sobrenatural, para ser aquilo que ele é, né? Então, o menino que veste a roupa de Batman acha que é Batman mesmo. É importante a criança incorporar o personagem, viver esse personagem, não só na imaginação, mas também na festa, no dia a dia. Outra coisa, o ano passado, 2004, Humberto Eco lançou uma biografia da infância dele, né, do fascismo na Itália. O livro chama A Misteriosa Chama da Rainha Luana, onde uma grande parte do livro, da sua, vamos dizer assim, autobiografia, parte da sua autobiografia, é dedicada à história de quadrinhos, à influência dos quadrinhos, não só no fascismo italiano, mas também na vida pessoal dele. E ele fala que uma das grandes leituras que ele tinha em casa eram justamente as histórias em quadrinhos, uma grande parte, claro, dos quadrinhos italianos, mas sobretudo os quadrinhos americanos. Então, o Humberto Eco sempre fez referência aos quadrinhos, né? Assim, dos estudos dele de semiótica, de indústria cultural, ele sempre citou os quadrinhos como deflagradores desse processo. Agora, esse livro recente, claro que é um livro nostálgico, né? Um livro de depoimentos, e que mostra também como é que os adultos, hoje, que tiveram esse contato, têm uma relação mais terna e mais completa com esse mundo, né? Hoje, talvez, é difícil a gente avaliar, porque o tipo de heroísmo que era feito naquela época, nos anos 40, 50, 30, é bem diferente do que é hoje, né? Hoje você vê uma predominância cada vez maior do chamado modelo japonês, que é muito mais visual e muito mais rápido de aventura do que aquele período que você tinha histórias, personagens com características muito definidas, né? Uma outra coisa que me chama atenção das pessoas, que as primeiras histórias em quadrinhos tinham uma grande influência da literatura, da própria história. Inclusive muitos personagens se vestiam como a história se passava na Idade Média, né? Como que a Idade Média sempre influenciou o quadrinho. O Batman, a roupa do Batman, esse Cavaleiro das Trevas, tem alguma coisa de medieval, pelo menos uma influência literária nele? A expressão Cavaleiro das Trevas ela foi consagrada com a obra do Frank Miller em 86, né, The Dark Knight. Mas ele, talvez assim, a única adaptação estética, algum aproveitamento estético de história da Idade Média, tem alguma coisa no Robin que ele tem uma roupa inspirada um pouco no Robin Hood, né, no início. Mas o Batman, o visual dele não tem nada a ver com essas referências mais antigas, né? Foi, na verdade, um esboço em cima do desenho do Super-Homem, que foi o primeiro herói, e um teste que o Bob Kane, criador, fez, usando as asas do protótipo da máquina voadora do Da Vinci. Então, e depois esse visual foi sendo refinado aí ao longo dos anos 40, e também tinha muito mais das figuras soturnos, dos romances policiais, tipo Sombra e tal, do que dos outros heróis, digamos assim, com superpoderes e tal, que voavam e tal. Então, ele era muito mais aquela criatura da noite que era para causar espanto mesmo. No século XVIII, literatura chamada gótica, né? Teve alguma influência dessa literatura gótica, esses personagens ligados à noite, às trevas, ao morcego, o lado escuro da vida? Nos primeiros roteiros de Batman, sim. E, na verdade, a história da qual o Bob Kane forjou o personagem foi uma história bem antiga, do início do século XX, que foi o mistério da escala circular, que inspirou várias peças de teatro nos Estados Unidos, e depois 4 filmes, né, os debates, que é um ladrão que se vestia de Batman e que causava pavor às vítimas, né, saltava das trevas. Então, assim, tem influência também do lado vampiresco, né, das novelas de vampiro também, com essa coisa visual. Mas a literatura gótica, nos anos 80, que esse tipo de inspiração foi mais explícita, né? O movimento gótico dos anos 80, que o Batman
entrou como mais um representante desse movimento. Bom, outra coisa que chama atenção sobre esse último filme, que as ações do Batman se passam na periferia, não nos prédios do centro da cidade, mas sendo naqueles prédios decadentes, nas casas lá da periferia, o lado escuro da cidade, o lado mais pobre, miserável, onde prolifera realmente o mal. Por que essa ligação do Batman com a periferia e não com o centro? Já que ele é um personagem rico, né, de uma indústria poderosa, etc. Por que essa ligação dele com a periferia? Isso aí é um elemento... O crime na periferia, né? Mas isso aí, quer dizer, se você tem uma concentração geográfica da criminalidade mesmo, né? Por isso que hoje qualquer cidade, metrópole, você consegue identificar as áreas degradadas onde a criminalidade se refugia, talvez, né? Ou onde a concentração de pessoas desvalidas que faz o ambiente ficar mais perigoso. Mas essa presença dele nesses lugares, eu acho que já é percebido em outros personagens mascarados, ou que tem essa dupla personalidade, igual o Zorro, né? Que você tem um papel social, que é o verdadeiro embuste dele, né? Você faz passar por um membro bem aceito da sociedade, nobre, né? Da aristocracia, e depois ele assume uma outra personalidade, que é a personalidade verdadeira dele, né, transtornada e tal, e disposta para uma guerra pessoal. E aí ele vai nesses campos de batalha, né, que são esses lugares, as docas, os becos, as regiões pobres. E também alguns lugares do centro também, que também é uma coisa moderna hoje, que as áreas degradadas não são só na periferia. Também o centro das grandes cidades são áreas abandonadas, com abandono tanto econômico quanto do Estado, né? Como estabelecimento da ordem, né? Nesses lugares, nessas áreas que o Batman atua até como uma expressão esgarçada da falência da sociedade contra o caos urbano, que tem uma expressão mais terrível na criminalidade. Né? Outra coisa, bom, são várias perguntas, mas outra coisa que me chama a atenção também é essa questão da fantasia, da máscara, da roupa, etc. É claro que isso é pura imaginação, mas qualquer pessoa identificaria o Batman, mesmo com ou sem fantasia, mesma pessoa, mesma voz, porque as pessoas são identificadas pela voz. Quando ele coloca uma máscara, né, uma meia máscara, vamos dizer assim, é claro que todos os amigos dele, todos os conhecidos, saberiam que seria ele, né, o personagem, não o personagem, mas o homem, o indivíduo. Né? Por que mesmo aquela máscara que não encobre nada, para as pessoas aparece como sendo uma outra pessoa, um outro ser, outro indivíduo? Eu acho assim, que o que os primeiros roteiros tentaram mostrar é que essa transfiguração dele é maior que a roupa. Né? E isso, com a boa interpretação